alma após a morte, então começando o nosso primeiro tópico. Bom, a morte é a única certeza para todos os seres vivos, sinto muito lembrá-los disso. A curto, médio ou longo prazo, todos nós vamos morrer. Se isso é natural, é normal, é a única situação fatal para o ser vivo, para aquele que está encarnado, e vamos usando o termo morte, até que pelo raciocínio a gente comece a entender morte como desencarne. Se é uma situação definida, por que não encarar de maneira lógica, racional, de uma maneira assim, vamos dizer assim, civilizada? Isso não é tão difícil de ser conseguido se nós aplicarmos ao assunto morte um raciocínio espiritualista, melhor ainda se for um raciocínio espírita. É por isso que o livro O Céu e o Inferno é aberto, o primeiro capítulo é porque o espírita não teme a morte. É uma afirmação que é feita nesse capítulo onde é trabalhado o temor da morte. Veja que se a doutrina espírita não tivesse contribuído como contribuiu para outros benefícios que nós temos, por termos assim sido informados dessa filosofia, melhor se a tivermos assimilado, mas se ela não tivesse nos oferecido nada além de subsídios para que nós pudéssemos trabalhar esse temor irracional, embora milenar, já acredito que ela teria cumprido muito bem o seu papel. E o que a doutrina espírita nos oferece são os recursos através da informação, através da comprovação, para que a certeza da continuidade comece a contrabalançar esse temor com relação a essa continuidade. Então, a certeza de que a alma é imortal e a maneira como nós vamos nos conduzir melhor dentro dessa imortalidade e principalmente naquilo que nos diz respeito agora mais de perto, nesse nosso próximo desencarne. Por que é que nós não demos um realce à imortalidade? Porque a imortalidade é uma ideia inata. Ela deveria por si só estabelecer a confiança. Interiormente, veja, nós sabemos que a alma não é mortal, que não morremos, mas aí sofremos a influência física da atuação dos instintos e aquele temor consequente. E o depois? O que vai acontecer comigo depois? Isso faz com que o temor da morte seja muito atuante. E as pessoas, embora esse temor, esse sentimento seja atuante, a maioria de nós não procura soluções para que isso seja amenizado. Quem é que tem uma facilidade maior com relação ao desencarne? Aqueles que já vivem desprendidamente, o que não significa irresponsavelmente. É aquele que, quando encarnado, já raciocina, já vive como espírito. O que não significa que ele não vai cuidar do corpo, que ele não vai usufruir o que ele tenha direito da vida. Não, ele vai participar de tudo, mas de maneira nenhuma esquecendo-se que é um espírito temporariamente vivendo uma experiência material. Todo esse clima que sucede ao desencarne é importante que ele seja trabalhado durante a existência. Quem realmente esforçou-se no bem, parte com a consciência tranquila. Melhor ainda se estiver bem informado, um despertar tranquilo. Os outros, preocupados e boa parte com a vergonha danada quando reconhece o tempo que desperdiçou na existência anterior. Nos encontraremos com aqueles que nos antecederam, as pessoas que partiram antes, aquelas que nós amamos, aquelas que nós ainda não amamos também. É natural que assim seja. Na medida do possível, Deus sempre dispõe para que o espírito se sinta assim muito bem em todos os momentos. Há
muitos até daqueles que nos antecederam, se tiverem condições, e se nós principalmente oferecermos essas condições, venham ao encontro dando boas-vindas. Reencontraremos aqueles que nos antecederam e que estão ali, que no momento não estão reencarnados, os laços se reatam. Logo, logo você vai se reintegrando na sociedade espiritual, arrumando alojamento, ocupação, estudo e preparando-se, como aconteceu no reencarne, preparando-se para o desencarne, estaremos nos preparando para um próximo reencarne. Durante esse período, o espírito vai aproveitar, vai usufruir, vai curtir mesmo, no bom sentido, tudo aquilo que a vida espiritual possa lhe oferecer. Essa seria a situação de normalidade ao alcance de todo cidadão mediano do mundo de prova e expiações. A melhor maneira de se conseguir um desencarne tranquilo é vivendo como espírito, mesmo tendo um corpo. Isso não é impossível e muito menos difícil. Ter corpo é uma situação temporária na vida do espírito. E na realidade de prova e expiação, nós já podemos trabalhar muito a situação de apego. Primeira sugestão: comendo e bebendo para viver, e não fazendo ao contrário. Segunda sugestão: não se tornando prisioneiros de vícios e paixões. É o espírito que tem que ser o condutor do seu carro físico, e não o carro físico ser o condutor dos interesses, das emoções e das sensações do espírito. Educando-se e controlando as emoções, isso é importantíssimo. Aliás, o controle da emoção é a primeira marca de que as lições já estão sendo assimiladas. Praticando a caridade em sua real expressão, não só a caridade no seu aspecto material, mas a caridade no seu aspecto moral, que é a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, que leva à sublimação do apego, do orgulho e do egoísmo. E é isso que estabelece uma qualidade muito boa para a ligação. Um exemplo, a gente brinca, aquela cola, mas a ligação do espírito imperfeito, apegado, ainda prisioneiro de vícios, que só tem na vida material o seu interesse, a ligação do perispírito com o corpo é muito intensa, é muito atuante, o desprendimento é difícil. Porque não existe aquela situação do espírito querer partir. Ele é expulso em verdade e ele é o contrário, ele queria ficar juntando os átomos, as moléculas para poder continuar. Veja que quanto mais elevado moralmente, mais essas sugestões que nós colocamos aqui vão sendo fáceis de ser realizadas. Não estamos tratando de coisas impossíveis para o cidadão terrestre. É um controle relativo daquilo que nós vamos assim, das funções, de tudo que o corpo nos ofereça, procurando nos instruirmos cada vez mais acerca de como é a morte, qual é a vida futura, a importância da vida futura, melhor dizendo, a vida verdadeira do espírito, e sendo bom praticando a caridade, porque todas as vezes que nós vamos ser bons, vamos ser caridosos, nós estaremos brigando com alguma coisa do nosso interesse. Então estaremos indo de encontro ao nosso orgulho e nosso egoísmo, e nisso nós vamos vivendo as liçõezinhas do desapego, favorecendo aquele momento em que nós vamos ter que deixar o corpo. Maria Dolores sempre deixa a mensagem, hoje é uma oração assim, até pequena, mas de um sentido profundo, muito bonito, é oração íntima. Senhor, Tu que me deste paz e consolo à vida, não me des condição para espalhar na vida a sombra da discórdia ou estender na estrada as pedras da aflição. Tu que acendeste em mim a luz do entendimento na fé com que me alteias, não consintas, Jesus, que eu suprima a esperança das estradas alheias. Tu que me concedeste o verbo edificante, que nos induz à prática do bem, nunca me deixes formular palavra capaz de condenar
ou de ferir alguém. Tu que me desvendaste o sublime valor da provação, qual a lei de causa e efeito determina, não me faças entregue à queixa e ao desencanto, em que eu possa esquecer a justiça divina. Tu que me conferiste o privilégio e a bênção do serviço, como ensejo celeste e dom perfeito, não permitas que eu viva sem trabalho, desfrutando o descanso sem proveito. Naquilo que eu deseje e naquilo que eu sinta, pense, diga ou faça, contrariamente à lei do eterno amor, em tudo quanto eu queira, sem que o queiras, não me aproves, Senhor.